Nova Manhã. Entrevista do dia. O Antônio Luceni é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Também já foi diretor de cultura de Araçatuba e é membro da Academia Araçatubense de Letras. Eu adoro falar esta última parte porque sou fã da academia e creio que nós tenhamos sim que valorizar os escritores locais. Nós que nesta semana já sorteamos um livro escrito pelo Arnon Gomes, Por Trás de um Sorriso, a história de Aline Werneck, uma jovem destemida, sonhadora e vencedora, cuja grande sortuda foi a Agnodice Fernandes. Noi, está aqui o seu livro. Vem buscar hoje, ela disse. Que bom. E também já sorteamos na semana retrasada e passada livros que o Luceni nos presenteou. E aí o pessoal, já foi tudo, né, Lívia? Foi tudo. Todos eles. Ai, que bom. E eu, inclusive, Luceni, aproveitando que falei com a Aine de a gente trazer o Maurício Salviano e já comprometendo-a com nas próximas colunas, quero fazer o mesmo com você, vou te passar uma incumbência. Diga aos integrantes da academia que eu gostaria de entrevistar todos, um a um, para que falem quantos livros já fizeram, qual é a sua produção, para que Araçatuba os conheça ainda mais, aqueles que não conhecem, e se puderem, tragam livros para sortearmos entre os nossos ouvintes. Tá combinado? Combinadíssimo. A próxima reunião eu vou propor a ideia, tudo, e eu tenho certeza que eles vão aderir. Oba! Perfeito, vamos lá. Hoje o Luceni vai tratar de grandes autores que escreveram para o público infantil. Você vai falar dos escritores brasileiros? Também, Marcelo. É legal assim, que na semana passada, bom dia, Marcelo, Lília e demais que nos escutam e nos acompanham. Na semana passada eu falei sobre o centenário do Saramago e acabei citando entre as produções dele uma direcionada para o público infantil, juvenil, né? A maior flor do mundo. E teve uma repercussão bem legal, as pessoas entraram em contato dizendo que não sabiam, porque a rigor, assim, esses escritores acabam ficando no status, no locus que é mais direcionado para o público adulto. Uhum. E às vezes escrevem outras coisas. O próprio Saramago, eu comentei, escrevendo para teatro, poesia e tudo mais, mas acaba se fixando, sendo reconhecido por um gênero específico e para um público específico. E, às vezes, é impensável, é difícil imaginar que eles também escrevem para um público não tão conhecido do público deles, né? E aí eu pensei em citar pelo menos 4, e aí mulher, estrangeiro, nacional, de nomes de grandes escritores. E é complicado eu falar esse termo, porque, assim, nós temos grandes escritores que escrevem para a literatura infanto-juvenil, para crianças e adolescentes. Em algum momento eu vou tocar especificamente nesse tema, mas é porque ainda há, infelizmente, no meio acadêmico, esse desprestígio, às vezes, de quem escreve para criança, talvez seja um escritor menor, ou a própria literatura infantil como se fosse um subgênero, um gênero menor em relação à literatura, o que não é verdade, né? A Nelly Novaes Coelho, em um dos livros dela, fala assim, que literatura é literatura e ponto. Né? Se for para criança, se for para adulto, quer dizer, ela tem que ser literatura. O próprio Saramago, nesse livro voltado para o público infantil, A Maior Flor do Mundo, ele escreve por meio do personagem da obra, que assim, aí quem me dera escrever com palavras simples, palavras que são necessárias para escrever para o público infantil. Né? Então, ele próprio dizendo do desafio que é escrever para crianças. Para citar brasileiros, eu queria citar, por exemplo, a Clarice Lispector, que é outra também que é bastante reconhecida por conta da literatura que produz para adulto, mas que também produziu para crianças. Um dos livros que ela escreveu voltado para o público infantil é A Mulher que Matou os Peixes, a partir de uma experiência caseira dela matar o peixe dos filhos, do aquário dos filhos, e ela, como uma forma de se redimir, escreve essa história para o filho. Uma outra também, da Clarice Lispector, voltado para o público infantil e juvenil, é A Vida Íntima de Laura. E adivinha quem é Laura, Lília? Quem é Laura? Uma galinha. Ai, gente! É muito legal. É uma galinha do quintal da dona lá, né, da história.
e que ela é muito amada, ela é muito querida, e ela está com uma série de crises nesse quintal, com medo de morrer, com uma série de coisas, e a dona dela vai tranquilizá-la. Então é uma história muito fofa, muito linda, e com a qualidade, é isso que eu quero chamar a atenção, desses escritores para o público infantil. Quer dizer, a mesma qualidade com que escrevem as histórias, as ficções para os adultos, é também a qualidade com que vão escrever para o público infanto-juvenil. Um outro escritor também bastante conhecido do público adulto e que poucos conhecem para o público infanto-juvenil é o Jorge Amado, né? Então, com o seu Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, uma história aí de amor que ele escreveu na França, quando ele morava lá com a Zélia Gattai, para o filho, João Jorge, quando fez 1 aninho de idade. Então tem disso também, olha, Clarice, Jorge Amado, quer dizer, os filhos que motivam também a escrita. De novo, a coisa da qualidade da escrita, tanto voltada para o público adulto desses escritores, vai se dar também para o público infanto-juvenil nessas obras dirigidas para as crianças. E por fim, e não menos importante, para citar um poeta, né, em meio a prosistas que eu citei, o Carlos Drummond de Andrade, com História de Dois Amores, que também pouca gente conhece, especialmente os que leem o Drummond adulto, né? A História de Dois Amores é a história de amor entre um elefante e uma pulga. E na esteira do que o Drummond escreve, é uma história altamente cativante, emocionante, linda e, enfim, no nível que um Drummond tem em termos de escrita, né? Eu gostaria de dar essa ênfase, essa luz. A gente poderia citar outros escritores, mas também em função do tempo aqui a gente acaba fazendo recorte. Eu quis fazer um recorte a partir da deixa do Saramago da semana passada, e aí provocar os que subjugam ou que acham que a literatura infantil é uma literatura menor, que esse convite para que revejam isso, para que encontrem textos. É bem verdade que tem muita coisa boba escrita para criança, né? Tem muita gente que se mete a escrever para criança porque acha que é um público, entre aspas, mais fácil de escrever, e aí fica escrevendo uma série de baboseira, uma série de coisas piegas, com rimazinhas fracas, chulas, pobres, e acha que está escrevendo para criança, né? Pode, no máximo, estar escrevendo um livro voltado para a criança, mas não está escrevendo necessariamente literatura infantil, né? Literatura infantil, assim como, repito, a literatura voltada para adultos, exige qualidade técnica e esmero na produção, né, do texto, enfim, daquilo que é voltado. E tem um agregador aí que, a rigor, acompanha o texto literário, que é a questão da ilustração, que também é um outro capítulo, que é uma outra discussão que eu quero trazer aqui num outro momento. E aí gostaria que, quando você assim o fizer, traga Fernando Verga junto, porque eu sei que os dois fizeram um trabalho em conjunto, ele o texto e você ilustrou, e eu tenho o livro, né? Então, creio que seja bastante interessante. Me permita fazer uma outra consideração. Pois não, Marcelo. Você começou a falar sobre a literatura. Eu estiquei, na verdade, eu comecei a fazer uma busca, e aí acabou caindo em uma série que me fez voltar aqui ao passado com certa emoção. É uma literatura, na verdade, infanto-juvenil, que é a coleção Vagalume, lembra? Muito. Eu aprendi a gostar de ler com esta coleção. Independente, não vou entrar em juízo de valor, o que serve, o que presta, o que não presta. Eu, particularmente, tenho uma lembrança emotiva de tudo. Então, estou revendo aqui vários títulos, e eu li até aquela época muito. A Ilha Perdida, o caso da Borboleta Tira. Então, lembro muito das histórias. Escaravelho do Diabo, muito bom. Da Maria José Sodré. Os livros do Marcos Rey, que eram sempre de suspense, policiais, né? Eram bem legais. Um Cadáver Ouve Rádio, o Mistério dos 5 Estrelas, enfim, tinha muito livro bom. Eu li demais, sem que houvesse a necessidade de que a escola me cobrasse por conta de nota. Eu gostava muito, e nós tínhamos competição, eu e meus amigos, de quem lia mais títulos da coleção. Então acaba sendo muito interessante. Qualquer hora também, público infanto-juvenil e este tema, se você se sentir à vontade, gostaríamos que você falasse. Me sinto muito à vontade, Marcelo. Nossa, você sabe que vai participar muito. Que uma especialização minha é em literatura infantil, né? Quer dizer, uma das coisas a que eu me dedico
é a questão da literatura infanto-juvenil. A coleção Vagalume é o clássico, né, especialmente voltado para o público juvenil, que até então a coleção, e talvez um dos motivos do sucesso dela também, era um público muito desprestigiado do ponto de vista da literatura. Sim. Havia muito poucos escritores que escreviam voltado para o público adolescente. A maioria era para crianças até então. É a partir da década de 90 para frente que a gente começa a ter uma produção maior voltada para o público juvenil, né? Até a gente chegar, por exemplo, aos Harry Potter da vida e tantos outros escritores que vão escrever para este público. Mas até então era um público que era bastante prejudicado do ponto de vista da literatura. E era tão bom. Mas eu gostaria, então, de fazer esse convite, né? E aí talvez, Marcelo, a partir dessa tua provocação também, enfatizar mais nesse aspecto sobre a questão da literatura infantil, juvenil, porque há muito ainda o que se dizer, né? E fazer só uma correção, eu infelizmente não fui ilustrador do livro do Fernando. Ah, não? O Alfaiate Apressado. Eu fui editor do livro dele. Então perdão. Eu fiz a edição. O Fernando ele é tão bom naquilo que ele faz, que ele ilustrou e escreveu. E eu fiz a parte de edição do livro do Fernando, que aliás é muito gracinha, muito bem feito. Foi um ato falho, mas é porque eu também sei que você ilustra. Sim, eu tenho vários livros ilustrados. E aí eu me perdi, da Maria Garcia, você editou. Da Lula, ilustrei vários livros também infantis. Gente, entendi. eu só preciso da listinha, então, pedindo a lista dos livros de hoje que você falou. Fala de novo os Então, hoje do José Saramago, A Maior Flor do Mundo, né? A da Clarice Lispector, A Vida Íntima de Laura e A Mulher que Matou os Peixes. O do Jorge Amado, O Gato Malhado e a Andorinha Siá. E do Carlos Drummond de Andrade, História de Dois Amores. Boa. Está aí. Antônio Luceni, muito obrigado por mais esta coluna extremamente elegante e simpática, além de relevante. Bom dia. Bom dia, obrigado a vocês. Bom dia.